Sedutor? Eu? Não. Eu tenho uma amiga que é. Não, pensando bem, eu tenho uma cunhada. A minha cunhada é sedutora. Mas, olha, na verdade, assim, não é só minha cunhada. Tem meu pai também é um grande sedutor. Meu irmão? Meu ex-marido. Meu marido, um baita sedutor. Nem sei porque que eu nasci nesse grupo. Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um vídeo que vai esclarecer para vocês uma questão que é muito assim do ser humano. Aliás, é de todo ser vivo, a sedução. A sedução é uma força que garante a nossa sobrevivência. Você já conseguiu fazer uma relação entre essa força e essa necessidade de sobreviver? No reino animal é mais fácil de perceber. O macho faz a dancinha para atrair a fêmea e aí garantir a procriação e a continuidade da espécie. E aí nós temos a sedução para poder, de repente, atrair uma vítima, para que ele possa comer a vítima. E aí a gente tem a sedução do bebê. Quem já não esteve nesse papel de sedutor? O bebê é um grande sedutor. Você já percebeu que um bebê faz a vida da gente parar? E a gente sai das nossas antigas lealdades e a gente se entrega para aquela vida que precisa de você para tudo? Então olha só, quando chega um bebê num lugar, todo mundo para e olha para o bebê. É necessário que ele tenha essa força atrativa de cuidados, de reconhecimento, de carinho, de nutrição. Então é uma força do ser humano que todos nós temos dentro de nós. No vídeo anterior eu falei sobre a síndrome do sedutor, porque existe nessa síndrome uma carência, e essa carência é inconsciente, e a gente fica tentando fazer essa atração a todo momento do olhar do outro, do carinho do outro, da alimentação do outro, alimentação afetiva, alimentação psíquica. Então é dessa síndrome que a gente vai falar um pouquinho mais. A Lucimara, que é uma seguidora nossa, do nosso canal, ela fez a seguinte pergunta no vídeo A Síndrome do Sedutor: e quando percebemos tudo isso no nosso marido, como que nós podemos fazer para nos ajudar nessa situação? Esse padrão do sedutor, que traz tanto sofrimento, tanta dificuldade para as relações, e primeiro para si mesmo, me faz lembrar, na mitologia, da relação entre Eco e Narciso. Eco era uma ninfa e ela tinha uma característica, vivia na floresta, ela era uma das preferidas de Diana e ela caçava, e ela tinha uma característica muito marcante: ela falava demais e ela sempre queria ter a última palavra nas conversas, nos debates. Certa vez Juno, desconfiada do marido, que podia estar se entretendo com as ninfas na floresta, queria ter lá com ele, ver onde ele estava e pegar ele numa situação realmente de estar ali com as ninfas. E aí, quando Eco soube, ela ficou tentando distrair Juno, falando, para que ela pudesse esquecer do que ela foi fazer, e as ninfas que estavam com o marido de Juno fugir. Quando Juno descobriu, ela falou assim: ah, você fez isso, você me enganou com a sua palavra, então eu vou confiscar a sua língua e você não vai poder mais ter a iniciativa da voz. Mas você vai ficar com aquilo que você mais gosta de ter, que é a última palavra. Então o que acontece na vida da Eco depois disso? Ela continua ali passeando na floresta e um dia ela encontrou um jovem caçador muito bonito chamado Narciso. E ela queria muito, desejava muito chamar a atenção dele, falando alguma coisa que pudesse fazer com que ele se apaixonasse por ela também.
porque ela estava completamente apaixonada por ele. Mas ela ficava impaciente esperando ele falar, para que ela pudesse falar alguma coisa. Afinal, ela só conseguia reproduzir o que o outro falasse. E aí ele falou, tem alguém aí? E aí ela respondia, tem alguém aí? Aí ele falou, vem comigo. Aí ela falava, vem comigo. Mas ela estava gostando do que estava sendo reproduzido, né? Porque tinha a ver com o que ela sentia vontade de fazer. Aí ele chegou e falou assim, vamos ficar juntos. E aí foi tudo que ela precisava ouvir. E ela falou, vamos ficar juntos. E aí ela foi ao encontro dele. Quando ela se aproxima dele, ele olha para ela e diz assim, eu prefiro morrer a ser seu. E vai embora daqui. Então Narciso rejeitou Eco. E Eco ficou muito triste. E aí ela resolveu viver escondida nas cavernas, nos vales das montanhas. E ela foi definhando, até que ela sumiu. E só ficou a voz dela, de repetição. E Narciso não era a primeira ninfa que ele tinha desprezado. Na verdade, ele já fez isso com muitas ninfas. Até que uma delas, muito ressentida pela rejeição de Narciso, fez uma prece muito forte, uma reza braba, que foi atendida pela deusa da vingança. E aí a deusa da vingança sentenciou Narciso a se apaixonar perdidamente por alguém sem ser correspondido. E ele estava lá seguindo, sem saber que ele tinha essa sentença, né? Na floresta, caçando, o que ele sempre fazia normalmente, até que ele viu um lago cristalino, de águas prateadas, e ele quis se refrescar. Aí ele se aproximou da água e viu um reflexo, que ele ficou encantado com aquele reflexo. Aqueles olhos brilhantes, aquelas formas perfeitas, e aí aquela boca entreaberta, com sede. E na hora ele falou, nossa, que ser maravilhoso, deve ser uma divindade das águas. E disse, nossa, como você é lindo, e como eu quero estar com você. Só que toda vez que ele ia na direção e queria tocar aquele ser, as águas se tornavam agitadas e o reflexo sumia. E ele achava que aquele ser desaparecia. Aí novamente ele tentava e tentava, e isso era tão exaustivo, essa paixão tão grande por aquele reflexo que ele achava que era um ser da água, um deus da água. Foi deixando ele muito exaustivo. E Eco percebeu essa situação e se compadeceu dele e ficou perto dele. Então ele ficava só falando assim, ai de mim, e ela falava, ai de mim. E ele dizia, ai de mim que sofro, e ela, ai de mim que sofro. E isso foi definhando cada vez mais Narciso, que por fim acabou morrendo, e no lugar dele nasceu uma flor, em homenagem a ele, com o mesmo nome. Bom, o que a gente quer falar com essa história? A gente tem esses personagens todos dentro da nossa alma, que é um grande universo. E todos esses movimentos, essas forças que a gente fala aqui, como a sedução, porque Narciso era um sedutor. Ele era tão lindo e ele despertava o amor das ninfas, mas ao mesmo tempo ele rejeitava as ninfas. Então, esse movimento de querer atrair e depois repelir, não bancar, né, aquilo que você está tentando conquistar para si, porque você só está querendo ser reconhecido, faz parte de uma busca inconsciente por nós mesmos. E o mais interessante de tudo é que nós vivemos uma situação de dualidade. Então, é até difícil para a gente que vive nesse planeta de terceira dimensão compreender o que nós somos, porque nós temos uma visão do externo finalista, porque aqui tudo tem um término, tudo tem um fim.
Então, como que a gente pode entender essa busca por nós mesmos no outro, né? Porque parece que existe uma separação. Parece que eu sou eu e o outro é o outro. Em termos de indivíduo, em termos de individualidade, isso é um fato. Realmente, nós somos aparentemente diferentes. Mas em termos de essência, nós somos iguais. E como a gente ainda não está inteiro, a gente conseguiu seguir um determinado caminho como indivíduo e o outro seguiu um outro caminho e o outro um outro caminho, a gente foi desenvolvendo facetas desse mesmo ser que somos todos nós. E aí, quando eu me encontro dessa vinda de vários caminhos diferentes, a gente se encontra num determinado ponto da vida, a gente olha para o outro e, sem saber, percebe que ali tem algo em nós, que o outro desenvolveu e a gente não. Ou tem algo que o outro está preso e eu também estou presa e eu também não sei. Então são identificações, pelo sim, pelo não, pela luz, pela sombra. E quando eu olho para o outro, se é pela sombra que eu estou identificada, eu posso me irritar com aquela pessoa, eu posso querer brigar com aquela pessoa. E se é pela luz, eu posso admirar aquela pessoa, eu posso querer ser igual àquela pessoa. E então as identificações acontecem dessa forma. E como que se dá? Por que eu cruzo o caminho com algumas pessoas e não com outras? Porque em cada etapa da minha evolução, eu estou num ponto de mutação para trabalhar uma determinada faceta minha que está inconsciente. E aquela pessoa que eu vou atrair, e eu também estou sendo atraída para ela, juntamente com ela vai acontecer um processo alquímico desse encontro, de identificação inconsciente em primeiro momento, de uma reação que pode ser uma repelir ou uma atração, mas de toda forma é uma atração, porque se eu brigo com a pessoa, eu estou criando um vínculo com aquela pessoa. Se eu tento fugir daquela pessoa, eu também estou conectado com ela. Então é algo que eu preciso trabalhar. Então a melhor forma da gente lidar com esses encontros, como por exemplo um marido, como por exemplo pai e mãe, irmãos, amigos, chefe, primos, não sei, pessoas do caminho. A melhor forma de eu lidar é eu me tornar um ótimo observador e perceber qual é o meu nível de identificação. E aí eu consigo, olhando para ela e olhando para mim, depois de me ver nela sem saber. Quando eu começo a olhar para mim, eu saio dessa projeção. E aí eu consigo entrar em contato comigo mesma. E consigo desenvolver aquele aspecto que eu preciso desenvolver. Então nós estamos caminhando, em primeiro momento, para uma integração. Nós vamos integrar todas essas facetas nossas. E é difícil imaginar isso nesse pedaço da estrada, porque ainda falta tanta coisa e fica estranho dentro de um mundo finalista, como a gente disse. Mas quando eu consigo dar um salto quântico na minha consciência e ver a vida do ponto de vista essencial, aí começa a fazer mais sentido. Eu saio desse ciclo de nascer e morrer no corpo e começo a entrar num nascer e morrer na personalidade, na parte psíquica. Então passa a ser um movimento de mudança mais consciente. E aí acontece um grande potencial de transformação quando eu vou trazendo consciência para esse processo de evolução que a gente está inserido através dos encontros e autoencontro, encontro e autoencontro, compreende? Então quando a gente se irrita com o aspecto do marido, é porque dentro de nós, sem a gente ter consciência disso, existe também um sedutor. E isso vem desde do início, dos primórdios da natureza,
quando talvez a nossa essência estagiava em outras formas, e quando a gente passou também a viver dentro do reino nominal, várias formas diferentes, configurações diferentes ao longo das várias reencarnações. Então a gente foi desenvolvendo aspectos através dessas experiências das formas, até que a gente possa se integrar, se auto-iluminar, como alguns que a gente teve notícia conseguiu fazer, o Buda, por exemplo, né? E é estranho imaginar na auto-iluminação porque nela deixa de ter um eu. Então é onde a gente deixa de ser uma gotinha separada do oceano. E a gente passa a ser uma gotinha no oceano. E a gente passa a ser um oceano. Bom, é bastante interessante, né? Tudo isso, mas são reflexões e que chamam a gente para o movimento endógeno, né? De olhar para dentro. E através do olhar para dentro que a gente consegue se libertar. E para de querer reformar o outro, para de querer mudar o outro. E começa a fazer a própria mudança. Que nem diz o Gandhi, né? Seja você a mudança que quer ver no mundo. Tá bom? Então eu fico por aqui. Um beijo bem grande. Ótimas reflexões nas projeções da sua vida. Até a próxima semana.